Bom, enfim, Deus ajude que sim, que esteja gravando. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre nulidades no processo de execução, um tema que é bastante prático, um tema que é bastante usual. Eu vou trazer algumas ideias aqui que vocês podem, no caso concreto, identificar a possibilidade de haver nulidade no processo de execução. Para isso, nós vamos falar um pouquinho sobre as ideias gerais de nulidade no processo de execução, vamos falar sobre o procedimento das nulidades no processo de execução e vamos falar sobre as 6 principais causas de nulidade no processo de execução. Bom, para isso, eu queria começar do básico, como eu gosto de fazer sempre, né? Você sabe disso, você já viu isso no nosso treinamento, mas é sempre bom eu relembrar que o processo de execução é um campo de batalha entre o exequente e o executado. Por que nós falamos sempre nesse campo de batalha? Porque, de um lado, tem o direito fundamental do exequente de ter satisfeita a obrigação contida no título executivo. O exequente, o credor, tem esse direito fundamental, né? O direito fundamental de ter o seu título executivo satisfeito. É para isso que serve a execução. Mas, de outro lado, nós temos o executado. O executado também tem o direito fundamental de defesa. E esse direito fundamental de defesa, ele está, na maioria das vezes, baseado na dignidade da pessoa humana, no direito ao mínimo existencial, no direito à privacidade. Bom, o processo de execução, como nós também sabemos, é um conjunto de atos para dar satisfatividade ao que está no título executivo. O Estado juiz ele vai praticar atos para realizar, para efetivar o direito do exequente. Via de regra, né, os atos praticados pelo Estado no processo de execução por quantia certa são aqueles atos executivos tradicionais: penhora, avaliação e venda do bem. Num processo de execução por quantia certa, o Estado juiz vai atuar dessa forma. O Estado juiz vai buscar individualizar um bem do patrimônio do devedor e a individualização desse bem, esse bem que vai responder pela dívida, artigo 798 do CPC. Essa individualização do patrimônio do devedor vai acontecer pelo ato penhora. Esse bem penhorado, ele vai ser levado à avaliação e, uma vez avaliado, ele vai ser levado à expropriação, ele vai ser levado à venda, para que, com o produto dessa venda, haja o pagamento do credor. Então, vai praticar aqui os atos de subrogação. Dependendo do tipo da execução, é possível que o juiz também imponha uma medida restritiva, uma medida coercitiva para forçar o executado a cumprir a obrigação, como nós vimos também, né? Os pedidos de quebra de sigilo bancário, os pedidos de apreensão de passaporte, os pedidos de suspensão da CNH, os pedidos de bloqueio do cartão de crédito, são todos atos que visam coagir o devedor a cumprir a prestação. São atos, portanto, de coerção praticados pelo Estado juiz dentro do processo de execução. Agora, apesar de haver essa batalha, né, apesar de haver essa luta entre exequente e executado, as regras do processo, as regras do jogo devem ser respeitadas. E o que isso significa? Significa que dentro do processo de execução, todos os atos eles devem ser realizados conforme previsto na lei, conforme determinado pela lei, né? A lei impõe formalidades que devem ser observadas para que os atos do processo de execução sejam considerados válidos. Então, todos os atos eles se desenvolvem de forma válida. Isso significa o quê? Deve observar todos os pressupostos processuais e todos os atos devem preencher os requisitos estabelecidos pela lei para que possam produzir os efeitos esperados. E aqui é que vem a grande questão. O Código de Processo Civil impõe vários requisitos formais que devem ser observados para que os atos da execução sejam válidos. A partir do momento, à medida em que o ato é praticado sem observar o que está previsto na lei, isso pode gerar uma nulidade no processo de execução. E, claro, nulidade é matéria de defesa do executado. É uma das principais matérias de defesa do executado. O executado pode se valer dessa característica da execução. Os atos são formais. Os atos, eles impõem várias regras que devem ser observadas. A partir do momento em que uma regra jurídica não é observada, isso pode gerar a nulidade do ato. E o executado tem que trabalhar com isso, porque isso se torna uma matéria de defesa no processo de execução. Quando as regras do jogo, quando as regras do processo não são respeitadas, surgem as nulidades do processo de execução ou nulidade do ato do processo de execução. E isso é uma matéria de defesa do executado, por isso que isso é importante, né, você observar na sua prática jurídica.
Raramente um processo de execução vai transcorrer do início ao fim sem que haja uma única violação das normas do direito. Normalmente vai haver ali uma falta de intimação, a não publicação de um edital, algo que não respeitou a lei e que pode ser explorado como uma defesa do executado. Muito bem. Procedimento das nulidades da execução. Algumas observações quanto ao procedimento das nulidades no processo de execução. O primeiro que eu queria tratar com vocês aqui é um ponto que você tem que identificar. Quando você está advogando num processo de conhecimento, quando você ajuiza uma ação no processo de conhecimento, ou quando você está fazendo a defesa do réu no processo de conhecimento, ainda não há uma definição quanto ao direito aplicado no caso concreto. No processo de conhecimento, o direito ainda não foi aplicado, não foi definido. Está ali o autor pretendendo algo e está ali o réu resistindo a esse algo. Tanto que vai ser possível produzir provas, vai ser possível convencer o juiz quem tem razão, para que o juiz defina o direito na sentença da fase do conhecimento. Esse processo de conhecimento, ele tem uma fase específica onde o juiz analisa se há algum vício no processo, se há alguma nulidade no processo. Essa fase específica no processo de conhecimento é chamada fase do saneamento. Lá na fase do saneamento, o juiz vai analisar os vícios do processo de conhecimento. Agora perceba, né? Na execução, nós não temos uma fase específica para o juiz analisar se há ou não vício na execução. Lá na execução, a atividade de saneamento, ela é uma atividade de caráter permanente. Ela é implementada pelo juiz desde a admissão da petição de execução até a inauguração dessa petição de execução, até o seu final. Em todo momento é possível fazer um filtro, é possível fazer uma análise, né? É possível observar se há ou não violação às normas do direito e, portanto, algum caso de nulidade. Enquanto no processo de conhecimento nós temos uma fase específica para isso, lá no saneamento, no processo de execução, nós não temos. No processo de execução, o saneamento é permanente. Pode ser analisado em qualquer momento do processo de execução. Essa atividade saneadora, ela deve ser realizada pelo juiz, de ofício, mas também pelas partes, especificamente pela parte executada. É de interesse do executado, né, apresentar um vício do processo. Por quê? Porque isso vai gerar a nulidade do processo de execução ou a nulidade do ato de execução, do ato de penhora, do ato de avaliação, do ato de expropriação, pode levar à nulidade tanto da execução como um todo, quanto do próprio ato específico. É claro que no processo de execução, quem tem o interesse no reconhecimento da nulidade é o executado que tem esse interesse, então cabe ao advogado do executado a todo momento fazer esse filtro no processo de execução para identificar, né, uma questão de nulidade. Podem ocorrer na execução todas as espécies de defeitos que vão gerar a invalidade do processo de execução ou do ato executivo. No entanto, nós temos dois defeitos que se destacam, né, que geram a invalidade do ato. Esses dois defeitos principais são a nulidade absoluta e a nulidade relativa. Vamos identificar algumas diferenças entre nulidade absoluta e nulidade relativa. Bom, é claro, na nulidade absoluta, o vício é mais grave. A ofensa às normas processuais, ela vai causar um prejuízo implícito ao executado, porque ela é grave. Ela afronta aqui os direitos do executado. Ela é muito mais grave. O vício processual é grave. Ele vai atingir ou as partes, ou o objeto da execução, ou a forma da execução. Esse vício que gera nulidade absoluta, por ele ser mais grave, ele não tem como ser sanado. Ele é um vício insanável, um vício irreparável. Não dá para reparar o vício é grave. Como ele é irreparável, insanável, esse vício é mais grave, ele pode ser decretado de ofício pelo juiz a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Ele pode ser tanto no primeiro grau quanto no segundo, reconhecido pelo juiz. E aqui, como o vício é grave, ele não atinge a sua finalidade. O ato processual acaba por não atingir a finalidade. Exemplos de nulidades absolutas. Nulidades relacionadas a título não vencido. O título ainda não é exigível e o credor exequente já ajuiza a execução. Bom, aqui nós estamos no atributo
da exigibilidade, o título ainda não está vencido, o exequente já ajuiza a ação, então ele não tem título, o título é nulo de pleno direito, aqui o vício é grave, a execução vai ser extinta, né? Por vício desse título executivo, não há exigibilidade, o título é ilíquido, há uma violação da competência absoluta, falta do título executivo, penhora de bens inalienáveis por natureza legal. Todas essas hipóteses aqui, que eu estou dando bem genérica, daqui a pouquinho a gente vai especificar, todas essas matérias são matérias onde o vício é grave e gera a nulidade absoluta. Principalmente vício relacionado aos atributos do título executivo. Exigibilidade, certeza e liquidez. Quando falta um desses requisitos, a consequência é a nulidade absoluta da execução. Por quê? Porque aí é como se não tivesse título. O título é nulo de pleno direito. Nós vamos dar exemplos daqui a pouquinho, né, onde você vai identificar isso mais facilmente. Mas a nulidade, ela pode ser relativa. A nulidade relativa, observa, ela é menos grave. Ela é, portanto, uma nulidade em que o ato processual atingiu a sua finalidade. Atingiu a sua finalidade mesmo com vício. No entanto, ele tem uma nulidade. Esse vício é sanável, se não causar prejuízo ao cumprimento da finalidade. Esse vício ele tem que ser alegado e provado pelo executado na primeira oportunidade para se manifestar no processo, sob pena de preclusão. E, além disso, para ele gerar a nulidade da execução ou do ato executivo, a pessoa atingida pelo vício, né, quem vai alegar o vício, o executado, ele tem que provar para o juiz da execução que esse vício lhe trouxe um prejuízo, onde é diferente da nulidade absoluta. Na nulidade absoluta, o prejuízo é presumido. Aqui não. Na nulidade relativa, o prejuízo tem que ser provado, tem que ser alegado e provado pelo executado. Exemplos de nulidades relativas. Nulidades relacionadas a vício de representação processual, nulidades relacionadas à falta de representação, nulidade relacionada a vício referente à intimação para manifestar no processo. Então, são vícios que podem causar prejuízos, mas são menos graves, e por isso devem ser alegados pelo executado na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Muito bem, então são dois regimes jurídicos, o regime jurídico da nulidade absoluta e o regime jurídico da nulidade relativa, com essas diferenças que acabamos de verificar. Bom, aonde que está previsto no ordenamento jurídico, lá no Código de Processo Civil, as questões referentes à nulidade do processo de execução? Nós temos um artigo específico que trata disso, é o artigo 803 do CPC. Lá no artigo 803 está dito assim: é nula a execução. Se, aí vem as hipóteses, 3 hipóteses. Se o título executivo extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível, vícios quanto aos atributos do título executivo. Quando o executado não for regularmente citado, gera nulidade. Quando a execução for instaurada antes de se verificar a condição ou ocorrer o termo, se essa execução está condicionada a um evento futuro incerto, a condição, ou está condicionada a um evento futuro incerto, o termo, e o termo ainda não decorreu. Então, a dívida ainda não está vencida, se for ajuizada, o título é nulo, a execução é nula. Olha, e o parágrafo único desse artigo 803, ele diz que a nulidade de que cuida esse artigo, 803, será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Eu posso alegar matéria, nulidade da execução, independentemente dos embargos à execução. Eu posso alegar nos embargos? Posso, mas posso alegar fora dos embargos à execução também. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você consegue perceber que esse artigo 803, ele é um artigo que trata de apenas 3 situações onde é possível decretar a nulidade do processo? Ele trata de uma maneira muito supérflua em relação às nulidades da execução. Há inúmeras outras situações, hipóteses, que geram a nulidade da execução e não estão descritas no artigo 803. É unânime a doutrina e a jurisprudência nisso que eu vou dizer para você agora. Esse rol do artigo 803, que trata das causas de nulidade, ele é um rol meramente exemplificativo. Ele não esgota as matérias de nulidade. E aí é que vem uma notícia ruim para você. Por quê? Porque para você identificar nulidades no processo de execução, esse estudo, ele é um estudo voltado para a jurisprudência.
É a própria jurisprudência que vai identificar um vício da execução que gera nulidade. Por quê? Porque se você depender só da situação prevista na lei, ela é muito pobre. Ela só prevê as 3 hipóteses do artigo 803. Há inúmeras outras reconhecidas, mas todas por jurisprudência. Logo, o seu estudo aqui, em relação a essa matéria, é um estudo eminentemente jurisprudencial. Você quer estudar causas que geram nulidade na execução? Esse estudo é jurisprudencial. É pesquisa na jurisprudência para saber como que o tribunal trata aquela matéria específica que você quer identificar, se ela leva a nulidade da execução ou não, da execução como um todo ou de um ato da execução especificamente. Então, o rol do 803 é exemplificativo, não esgota a matéria e demanda, claro, por parte do profissional do direito, um estudo e um conhecimento jurisprudencial para identificar na prática o que gera nulidade no processo de execução e o que não gera, o que é mera irregularidade. Ok? Muito bem. Próximo ponto aqui. Quais são os meios de defesa do executado, onde esse executado vai alegar, como matéria de defesa, a nulidade da execução? Como que o executado alega essa nulidade da execução? Por qual meio? Bom, aqui, os meios de defesa para apresentar a nulidade são os meios de defesa tradicionais, embargos à execução, quando o título executivo for extrajudicial, e impugnação ao cumprimento de sentença, quando o título for judicial. O problema é, quando aparece o prazo para apresentar os embargos à execução, como nós já vimos, esse prazo é lá no comecinho do processo de execução, logo depois da citação. Então ainda não teve penhora, muitas vezes, ainda não teve avaliação, ainda não teve, né, a remessa do bem para a pública, publicação de edital. Então como é que eu vou alegar um vício em relação a tudo isso nos embargos à execução, se os embargos estão lá no comecinho da execução? Se já tiver uma situação lá naquele momento propícia para alegar a nulidade, você pode alegar por embargos à execução. Como você pode alegar também, se o título for judicial, por impugnação ao cumprimento de sentença, o meio tradicional de defesa. Tanto nos embargos como na impugnação, nós estamos muito no início do processo de execução. Talvez lá ainda não tenha um ato feito em desconformidade com a lei, portanto não há nenhuma nulidade a ser alegada. Se tiver, pode ser alegada lá. E se não tiver? Se não tiver, não tem problema nenhum. Porque a partir do momento em que ocorrer a nulidade no processo de execução, isso pode ser alegado por exceção de pré-executividade. É uma matéria de ordem pública, o juiz pode conhecer de ofício, e você, como advogado do executado, pode alegar em qualquer momento do processo por exceção de pré-executividade. Mas, professor, eu posso alegar por outro meio de defesa, além da exceção de pré-executividade? Pode. Pode naquelas circunstâncias em que você vai fazer uma defesa específica e, além da defesa específica, você vai alegar uma nulidade processual. Aí você pode cumular a nulidade processual com a defesa específica. Vou dar um exemplo, inclusive, que me perguntaram numa live um dia desses atrás. A pergunta era a seguinte: professor, o meu cliente teve um dinheiro bloqueado indevidamente na sua conta bancária. E agora ele foi intimado para manifestar no prazo de 5 dias. E aí nós estamos diante de uma defesa específica, a impugnação ao bloqueio cisma-júdice. Então eu estou numa defesa específica onde o executado vai alegar excesso de bloqueio, como nós já vimos, ou impenorabilidade do valor bloqueado. Essas são as matérias da defesa específica e impugnação ao bloqueio cisma-júdice. Mas, nessa execução específica, além dessa defesa, que agora vai ocorrer a impugnação ao bloqueio cisma-júdice, teve também identificado pelo executado uma nulidade do processo de execução. Uma nulidade, por exemplo, na citação do executado. Eu posso alegar a nulidade da citação do executado nessa defesa, impugnação ao bloqueio cisma-júdice, já que o juiz me intimou para manifestar sobre o bloqueio cisma-júdice? Pode. Você pode aproveitar essa defesa específica, fazer a defesa do bloqueio cisma-júdice, a defesa pertinente, mas você pode complementar com outra defesa, a defesa nulidade da execução. Por quê? Porque nulidade da execução pode ser alegada em qualquer momento do processo, inclusive por uma outra defesa específica, como nesse exemplo que eu acabei de dar. Então, ou você vai fazer por embargos à execução,
ou você vai fazer por impugnação ao cumprimento de sentença, ou você vai fazer por exceção de pré-executividade. Mas nada proíbe que você faça também por meio de uma outra defesa específica, como, por exemplo, o bloqueio cisbajúdice. Qualquer meio específico de defesa pode ser cumulado com a matéria nulidade da execução, sem problema nenhum, tá? Não vai haver aí nenhum prejuízo, você vai fazer uma única defesa, a impugnação ao bloqueio cisbajúdice, com também a alegação de nulidade da execução. Não tem nenhum prejuízo quanto a isso. Para você alegar a nulidade da execução, a execução não precisa estar garantida por penhora, não precisa ter depósito, não precisa ter caução, não precisa ter nada, a não ser que você queira que tenha um efeito suspensivo, suspender a execução, mas aí é outros 500. O que importa é, você pode apresentar essa defesa em qualquer momento do processo e não há necessidade de prévia garantia do juiz, apresentar a nulidade da execução. Muito bem. Quem pode alegar as nulidades? Bom, primeiro o juiz, né? O juiz pode reconhecer de ofício as nulidades nos próprios autos da execução. Qualquer nulidade, o juiz não precisa aguardar a alegação da nulidade através dos embargos ou da impugnação ao cumprimento de sentença ou através, vou até complementar aqui, ou através de exceção de pré-executividade. O juiz reconhecer em qualquer momento, tá? Qualquer momento o juiz pode reconhecer de ofício. Ou outro meio de defesa. Não precisa esperar nada, tá? O juiz pode ir lá e reconhecer de ofício em qualquer momento. Há um interesse processual no reconhecimento da nulidade, e aí o juiz tem amplos poderes para reconhecer de ofício. Acontece que muitas vezes o juiz não identifica a nulidade. Quem tem que identificar a nulidade? O executado. Quem tem maior interesse em identificar a nulidade é o executado. O exequente também, se ele identifica a nulidade, ele não vai alegar. O exequente não vai alegar nulidade porque muitas vezes vai prejudicar o próprio exequente a nulidade. Então, na maioria das vezes aqui, a nulidade ela deve ser alegada pelo próprio executado. Mas vamos lá, se a nulidade é absoluta, qualquer parte interessada a qualquer tempo pode alegar a nulidade. Normalmente quem vai alegar é o devedor executado, ele vai alegar ou por uma petição avulsa, uma petição simples, ou por embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, se essa nulidade for relativa, aqui nós temos um ponto específico. Só vou pedir a gentileza aí, tem alguém com o microfone aberto, só de fechar o microfone, tá saindo um som aí no finalzinho, no fundo, se puder fazer essa gentileza eu agradeço, ok? Vamos lá, nulidade absoluta a qualquer interessado a qualquer momento do processo de execução, inclusive o juiz de ofício. E se a nulidade for relativa? Se a nulidade for relativa, a parte interessada, né, o exequente ou o executado, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. Nulidade relativa tem prazo para ser alegada. Nulidade relativa, prazo de 5 dias, a partir do momento em que a pessoa interessada toma conhecimento do ato nulo, do ato que pode ser agora declarado como nulo. Ela tem 5 dias para alegar a nulidade relativa sob pena de preclusão. A nulidade absoluta pode ser alegada em qualquer momento. A nulidade relativa, prazo preclusivo de 5 dias. Está lá no 218, parágrafo 2º, e também no artigo 278 do CPC. A nulidade relativa, ela pode também ser alegada por qualquer outro interessado na regularidade do processo executivo, como, por exemplo, o credor concorrente, o fiador do devedor, o adquirente do bem penhorado, o sócio do executado, da pessoa jurídica executada, o cônjuge do executado, quem faz a oferta para arrematação do bem, ele pode alegar uma nulidade relativa, o arrematante do bem, quem adjudicou o bem em nome próprio, todos eles podem arguir a nulidade relativa, mas devem fazer na primeira oportunidade em que lhes caiba manifestar nos autos da execução. A partir do momento em que ele tem essa oportunidade de manifestar, ele já deve alegar a causa da nulidade. Se a parte interessada em declarar a nulidade relativa, ela perde o direito de alegar no prazo de 5 dias, ela não poderá opor esse mesmo vício mediante uma ação autônoma, porque o vício estará definitivamente sanado pela sua inércia. A parte interessada perde o prazo de 5 dias para alegar a nulidade relativa. Ela vai poder ajuizar uma ação autônoma para declarar a nulidade do processo? Não, porque o vício é relativo. Ela tinha o prazo de 5 dias para alegar na execução e não alegou.
Se ela não alegou, o vício que existia foi sanado e agora não pode ser novamente apresentado por uma ação autônoma, porque o vício estará definitivamente reparado, sanado. Então, é muito importante saber identificar o vício no momento adequado e alegar no prazo de 5 dias, quando a nulidade for relativa. Absoluta, você não tem essa preocupação. Na relativa, sim. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios que regem a nulidade no processo. Esses princípios estão lá na parte geral do Código de Processo Civil e tratam sobre a nulidade processual. Eles se encaixam tanto para o processo de conhecimento quanto para o processo de execução. Vários princípios que regem aqui a matéria nulidade processual. Vou passar bem rapidamente, mas é importante você identificar. Bom, é a própria lei que estabelece os requisitos que o ato processual deve cumprir. Portanto, quando falamos de nulidade processual, nós estamos diante de casos em que a lei diz que o ato deve ser cumprido dessa forma e, se não for cumprido, gera nulidade. Portanto, estamos diante do princípio da legalidade, artigo 276 do CPC. É só a lei que estabelece os requisitos dos atos processuais. Por isso, pessoal, que a gente tem aqui uma dificuldade muito grande de trabalhar com a questão, por exemplo, da citação por WhatsApp. A lei estabelece quais são os requisitos para fazer a citação por WhatsApp? Não. Por quê? Porque o código não prevê a citação por WhatsApp. E como é que o juiz vai determinar uma citação por WhatsApp se o juiz precisa impor requisitos para que essa citação seja válida e esses requisitos não estão previstos na lei? Como fica o princípio da legalidade? Por isso que é muito complicado trabalhar com citação por WhatsApp. Claro, quando o próprio tribunal regulamenta a citação por WhatsApp, o tribunal vai fazer a regulamentação. E aí nós vamos ter uma lei tratando dos requisitos de validade da citação por WhatsApp. Mas e se eu não tenho esses requisitos? Não pode ser cumprido o ato. O ato não existe no ordenamento jurídico. Nós precisamos de uma lei que o preveja, inclusive com seus requisitos de validade, sob pena da citação ser inexistente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas inovações. Tem que ter uma base legal, tem que ter um apoio legal, né? E muitas vezes a gente não percebe a importância disso na prática, justamente para definir se o ato foi válido ou não. O ato processual citação será válido se ele cumprir os requisitos da lei. Se ele não cumpre os requisitos da lei, a citação é nula, né? E não vai produzir efeitos. Então a gente precisa analisar sempre com fundamento na lei. Por isso que existe o princípio da legalidade em relação à matéria nulidade processual. As nulidades relativas, elas se convalidam se por outro meio o ato atingir a finalidade. Bom, a lei impõe vários requisitos para o ato ser válido. O ato foi praticado sem o cumprimento dos requisitos, mas atingiu a finalidade do ato. Então não se anula. Se atingiu a finalidade, está tudo ok. Se atingiu a finalidade, eu não vou anular um ato que atingiu a finalidade. Isso está previsto nesse princípio, o princípio da instrumentalidade das formas. Não se anula um ato processual se ele atingiu a sua finalidade. Se a finalidade dele era intimar o executado de que haveria uma asta pública do bem, teve um vício, mas o executado soube com antecedência da asta pública, eu não vou anular a asta pública. Princípio da instrumentalidade das formas. O ato atingiu a finalidade. O executado soube com antecedência que o bem ia ser vendido em asta pública por uma outra forma. Portanto, aqui eu aplico o princípio da instrumentalidade das formas, artigo 277 do CPC. Os defeitos devem causar o menor prejuízo ao processo, ou seja, se um ato está viciado, mas ele atingiu um certo efeito, e esse efeito beneficiou o processo, esse defeito tem que ser preservado, eu só vou anular no que ele não atingiu. Esse princípio também tem previsão expressa, é o princípio da economia processual, está lá no 283 do CPC. Nesses artigos tratam aqui os princípios que regem a nulidade processual. Nas nulidades relativas, não existe nulidade sem prejuízo. Para que a nulidade relativa seja reconhecida, tem que ficar demonstrado o prejuízo para a parte. Então, quando alega nulidade relativa, tem que demonstrar o prejuízo, senão o ato não será anulado. O princípio do interesse está no parágrafo único do artigo 283 do CPC. Só há interesse em anular o ato se o ato levou um prejuízo para a parte. Se a parte não teve prejuízo, não se anula. Nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. Princípio da lealdade, artigo 278 do CPC. O executado, ele não pode guardar a nulidade como uma carta.
uma carta checkmate que ele vai usar lá na frente para acabar com a execução. Se ele já tem conhecimento que o ato foi praticado de forma nula, ele tem que alegar no prazo de 5 dias. Princípio da lealdade. Ele não pode segurar a nulidade para alegar lá na frente e frustrar a execução. Isso fere a lealdade, a boa-fé. Isso está previsto no artigo 278 do CPC. E, além disso, a declaração de nulidade se estende a todos os atos subsequentes que tenham sofrido algum efeito do ato nulo, seja na nulidade absoluta, seja na nulidade relativa. Se esse ato declarado nulo, ele produziu efeitos futuros para outros atos, os outros atos também serão declarados nulos, seja para a nulidade absoluta, seja para a relativa. Isso está também no artigo 281, princípio da causalidade. Então, imagine que no processo de execução, nós tivemos uma citação do executado viciada e nula, e a execução prosseguiu. Chegou lá na frente, teve penhora. Chegou lá na frente, teve a avaliação. E só depois foi reconhecida a nulidade do vício da citação. Anulou a citação, mas anulou todos os atos subsequentes também, que dependem da citação. A penhora, a avaliação, está tudo nulo. Volta tudo para o começo da ação de execução, princípio da causalidade. Ok? Muito bem. Vimos, portanto, aqui o regime jurídico da nulidade no processo de execução. Vimos aqui o que é a nulidade, como que ela é identificada como sendo absoluta ou relativa, a previsão legal, os meios de defesa para alegar a nulidade na execução, quem pode alegar, o juiz de ofício ou a parte interessada, e os princípios que regem a nulidade. E aí a gente começa a analisar as 6 principais causas de nulidade da execução. Claro, você vai ter que analisar isso sempre no seu caso concreto, se há ou não esse vício, e havendo o vício, você, na defesa desse executado, vai poder alegar esse vício na execução. Muito bem. A principal causa de nulidade na execução, sem dúvida nenhuma, é vício relacionado à citação do processo de execução. Vícios de citação na execução. Aí eu vou trazer algumas jurisprudências sobre vícios da citação na execução. A primeira jurisprudência que eu quero trazer é essa aqui. Uma jurisprudência do STJ de 8 de março de 2021. Embargos de declaração em recurso especial, numa ação de embargos de terceiro, em razão de uma execução de título extrajudicial. Então, havia uma execução de título extrajudicial, teve penhora de bem, e a alegação aqui foi de ausência de citação da coproprietária do bem, que foi arrematado em asta pública. O bem penhorado, ele tinha uma copropriedade, e a coproprietária não foi citada na execução, no sentido de que aquele bem estava sendo levado à asta pública, e o bem foi arrematado. Ela alegou nulidade aqui, em razão do vício da sua citação. Olha aqui. Arrematação da parte do bem penhorado nula, por ausência de garantia ofertada pela coproprietária, que não foi citada na execução. Como ela não foi citada na execução, a expropriação do bem foi reconhecida como sendo nula e a execução também. A execução foi anulada, ok? Então, veja, toda vez que existe um bem que está em condomínio e só um dos proprietários é executado, quando esse bem é penhorado, o outro também tem que ser citado e intimado dessa penhora, até para poder fazer a defesa dele em embargos de terceiro, se for o caso. Se não tem essa citação do coproprietário do bem penhorado, a execução é nula. STJ já reconheceu isso. Ok? Coproprietário do bem penhorado tem que ser citado quando o bem é penhorado. Muito bem. Outra aqui, ó. Essa primeira. Agravo de instrumento, execução de título extrajudicial, nulidade da citação. A carta de citação do executado foi recebida na portaria do condomínio edilício, sem ressalvas. O recorrente, que era o executado, comprovou que, no entanto, não residia mais no local à época da citação. Exceção à regra do artigo 248, parágrafo 4º do CPC, precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão reformada, recurso provido
Nulidade da citação. O executado morava num prédio ou num condomínio de casas, segundo o exequente. E o exequente determina, requer, que a citação se dê por carta. O carteiro vai até o local do condomínio e entrega a carta de citação para o porteiro. E o porteiro não ressalva que aquele executado não mora lá. O porteiro não fala nada. O juiz da execução considera essa execução válida. Lá na frente, esse executado vai tomar conhecimento que tem uma execução contra ele. Até então ele não sabe. E ele não sabe por quê? Porque ele não mora mais nesse condomínio. E aí, quando ele vai saber, melhor dizendo, quando houver uma penhora, ou quando houver um bloqueio do seu ativo financeiro, ele vai saber dessa execução, e aí ele vai entrar no processo e alegar a sua nulidade de citação. Foi citado por carta com a R, a carta foi entregue num condomínio onde ele não mais residia naquele momento. Aqui, pessoal, quando faz essa defesa, o executado tem que comprovar para o juiz de que no momento em que o carteiro levou a carta lá no condomínio, ele não morava mais lá no condomínio. E como que ele vai comprovar que ele não morava mais lá no condomínio? Juntando no processo algum documento que comprove que naquela data ele morava em outro lugar. Como, por exemplo, uma correspondência bancária, uma correspondência postal, um IPTU, algo que mostre lá que ele morava em outro local no momento em que ocorreu a citação por entrega da carta na portaria do condomínio. Ok? Então, bem tranquilo, é uma situação bem comum onde o executado vai poder alegar aqui a nulidade da citação. E aí veja, né, que interessante. Se o executado consegue nessa defesa, por mera petição incidental, por uma exceção de pré-executividade, se ele consegue a nulidade da citação, tudo aquilo que aconteceu no processo depois da citação é nulo. Volta para a citação e reabre o prazo para embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. Né? E aí ele vai ter toda a oportunidade de alegar uma matéria de defesa e de produzir provas, porque nos embargos à execução, a matéria é ampla e a produção probatória também, né? Como nós já vimos aí nas aulas gravadas. Muito bem, outra possibilidade aqui, olha essa aqui. Agravo de instrumento, ação de cobrança que já estava em cumprimento de sentença, citação por carta, pessoa física, aviso de recebimento assinado por terceiro estranho à lide, nulidade reconhecida, justiça gratuita. Tratando-se de ato personalíssimo, é nula a citação por carta endereçada à pessoa física cujo aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide. Verificada a nulidade absoluta, os atos processuais praticados desde a sua ocorrência devem ser anulados para possibilitar a citação válida da parte ré. Então, a carta foi entregue no endereço, a carta de citação, e assinada por um terceiro. Nulidade absoluta. Citação é ato personalíssimo. Citação tem que ser assinada pelo citando. Ah, mas vamos imaginar, então, que eu moro no meu endereço, é expedida uma carta de citação para mim, o carteiro chega na minha casa e ao entregar a carta eu não estou em casa, eu estou trabalhando no fórum. Quem recebe a carta de citação? A minha funcionária que fica à tarde em casa. Ou um terceiro, que não tem nada a ver com a execução. Bom, pode ser alegada a nulidade da citação? Pode. Vai caber ao credor comprovar que aquela pessoa que recebeu tinha contato direto com o executado e que, portanto, a citação foi válida. Tem que comprovar o vínculo aqui de parentesco, se foi meu filho, minha filha que recebeu, se foi minha esposa, se foi alguém da família, vai ficar mais fácil, né? Porque pode haver aqui uma aparência, uma teoria da aparência de que eu recebi a citação. Agora, se for alguém totalmente estranho, for alguém que não tem nenhuma relação aqui no meu círculo familiar, né? Essa citação pode ser considerada inválida, pode ser considerada nula, ok? Muito bem. Outros exemplos de vícios da citação. Vou passar para vocês depois aqui esses slides. Esse mapa mental, e você vai ter acesso a essa jurisprudência. Olha essa aqui. Ação monitória, citação, alegação de nulidade, questão de ordem pública, pessoa física, carta de citação como a R recebida por pessoa estranha à relação processual, inviabilidade, necessidade de recebimento pessoal pelo destinatário citando ou representantes com poderes para tanto, nulidade reconhecida, requisito essencial para a validade do ato, precedentes do STJ nesse sentido, tá? Tá aqui o número da apelação, essa apelação é de TJ Paraná, a outra era TJMS, tá? TJ Paraná, TJMS.
Uma outra aqui, ó, ainda com relação a vício de citação. Olha essa aqui, deixa eu tirar essa aqui para não ficar tanta coisa e depois eu abro. Essa aqui, eu vou até melhorar aqui a letra dela, que está escurinha. Vou colocar aqui um escuro para ficar melhor. Aqui, ó. Agravo de instrumento, ação de execução, extinção do feito por não cumprimento de diligências para fins de citação. Intimação endereçada ao advogado que subscreveu a inicial executiva, mas não aos indicados na mesma peça como sendo aqueles que exclusivamente deveriam receber as intimações. Intimação nula, nulidade do processo de execução. Desde então, sentença que, consequentemente, é nula também. Olha que interessante isso aqui acontece muito na prática jurídica. O advogado faz a petição inicial, ou ele se manifesta no processo, e ele coloca lá, na sua peça, que todas as intimações daquela parte devem ser feitas mediante publicação para um outro advogado, que é um advogado que trabalha no mesmo escritório. As publicações devem recair em nome exclusivo daquele advogado. Não é o advogado que peticionou, é o advogado que também está na procuração com ele. Normalmente fazem parte do mesmo escritório, mas há um pedido na peça de que as publicações sejam endereçadas no nome exclusivo deste advogado. Então imagine a situação. Vamos imaginar que eu sou advogado, eu, Alessandro, junto com a doutora Renata Lapastinho. Eu faço a peça, a defesa, a petição inicial do exequente, por exemplo. Eu faço a petição inicial do exequente. Eu, Alessandro, eu assino. Na procuração está o meu nome e está o nome da doutora Renata. O poder foi otorgado aos dois. Só que eu coloco lá na minha petição que todas as intimações da parte deverão ser feitas no nome da doutora Renata Lapastinho. E o que acontece? As publicações são feitas no meu nome, Alessandro. E o processo vai prosseguindo com essas publicações no meu nome. Vai chegar uma hora que eu vou alegar nulidade, porque eu tive um prejuízo, meu cliente teve um prejuízo, era para sair no nome da Renata, saiu no meu. E aí o tribunal reconhece, tá? O tribunal já reconheceu que isso gera nulidade da execução. E esse caso aqui era pior ainda, sabe por quê? Porque era um processo eletrônico em que o advogado cadastrava no sistema em nome de quem sairia a publicação. E ele cadastrou no sistema que a publicação sairia no nome dele. Só que na petição ele constou que deveria sair em nome da doutora Renata. Como a publicação saiu em nome dele, ele alega nulidade. E não no nome da doutora Renata. E o que o tribunal fez? O juiz, nesse caso concreto, não reconheceu a nulidade. E não reconheceu a nulidade por quê? Porque o próprio advogado cadastrou no sistema que a publicação sairia no nome dele. E depois ele pediu que saísse no nome da Renata. O juiz, nesse caso concreto, disse que aqui não tem nulidade. Por quê? Porque foi o próprio advogado que cadastrou o nome dele para sair a publicação e agora ele está alegando que tinha que sair no nome da doutora Renata. O juiz negou a nulidade do processo, mas o tribunal reformou, tá? O tribunal reformou. Se a parte formula pedido expresso na inicial de que todas as intimações do processo deverão ser feitas em nome dos advogados, cujos nomes então expressamente indicou com exclusividade, não é válida. Na realidade, é nula a intimação feita em nome do advogado que subscreveu a inicial da execução, a teor dos artigos 272, parágrafo 5º e 280 do CPC. Em caso assim, nulo é também o ato posterior praticado pelo juízo, o ato de extinguir a execução ante o não cumprimento da ordem exarada para manifestação do exequente sobre o retorno da carta de citação, sem que tivesse o devedor sido encontrado em seu endereço, intimação que, mais uma vez, não foi feita na pessoa dos advogados expressamente indicados pelo exequente. Olha o que aconteceu nesse caso, e esse caso é bem peculiar, porque ele é daqui do meu estado, do TJMS. O exequente foi lá, apresentou a petição de execução, cadastrou o nome dos advogados que deveriam ser intimados, Alessandro. E o Alessandro constou na petição que todas as intimações deveriam ser feitas no nome da doutora Renata. O que aconteceu? Foi expedida uma carta de citação do executado. A carta de citação voltou, o juiz intimou o exequente para se manifestar. O exequente não se manifestou, o processo foi extinto por inércia do exequente. O que o exequente alegou na apelação? Nulidade da intimação, porque a intimação tinha que ter sido feita no nome dele e não era no nome da doutora Renata, que ele indicou, e foi feita no nome dele, né? E, portanto, e ele que peticionou, hein? E, portanto, o tribunal reconheceu aqui a nulidade, ok? Então, sei lá, pode ser que isso seja interessante aí no seu caso, para anular uma extinção do processo, quando você estiver advogando em favor do exequente ou do executado, e você determina que as intimações saiam num nome específico do escritório, de um advogado do escritório. Normalmente eles fazem isso porque
Esse advogado, esse escritório contratou uma empresa, né, de leitura de intimações, e essa empresa faz essa leitura de intimações com o nome desse advogado. Tem que sair o nome dele, né? Mas, enfim. Mas o cadastro foi feito no nome do outro no processo eletrônico, né? Enfim, são coisas aí que acontecem. E olha essa última aqui tratando sobre citação. Agravo de instrumento, uma ação de execução de título extrajudicial, desconsideração da personalidade jurídica. Isso aqui eu já falei lá na aula de desconsideração da personalidade jurídica. Como é importante o juiz, antes de desconsiderar, intimar, citar o sócio, para o sócio fazer a defesa. Se não existir essa citação do sócio, há nulidade da execução, há nulidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Olha isso aqui. Desconsideração da personalidade jurídica. Determinação de penhora via Bacenjude com ordem de levantamento de penhora. Ausência de citação da parte executada. A parte executada comparece espontaneamente em cartório. Nulidade de decisões, matéria de ordem pública, necessidade de citação dos sócios, garantia do devido processo legal e o do direito da ampla defesa. Impõe-se a citação do sócio nos casos em que os seus bens sejam objeto de penhora por débito de sociedade, de pessoa jurídica executada que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada. O comparecimento espontâneo do sócio para fins de interposição de agravo de instrumento não supre deficiência constante nos autos consubstanciada na falta da citação, na hipótese em que os seus bens sejam objeto de penhora por débito da pessoa jurídica executada que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada. Nulidade reconhecida nos autos da execução, tornando-se nulo o processo de execução a partir da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada sem sua citação. Não é possível desconsiderar a personalidade jurídica e penhorar ou fazer bloqueio de ativos dos bens do sócio sem que o sócio tenha a oportunidade de ser citado e apresentar defesa. Isso gera nulidade da execução. Esse acórdão também é daqui do meu estado, TJMS, agravo de instrumento 1404556, julgamento do dia 6 de março de 2018. Veja só quantas situações nós trouxemos aqui só relacionadas ao vício de citação. Por isso que eu digo, é o principal vício, né, num processo de execução. Mas vamos lá, vamos para o segundo vício. O primeiro, vício na citação da execução. Segundo vício que eu quero apresentar para vocês, penhora de bem imóvel do executado com falta da intimação do cônjuge do executado. Toda vez que um bem imóvel do executado é penhorado, obrigatoriamente, o cônjuge do executado tem que ser intimado da penhora. Está lá no artigo 842 do CPC. Se no seu caso concreto, o seu cliente devedor executado teve um bem penhorado, imóvel, e ele é casado, e não teve a intimação do cônjuge, há uma nulidade na penhora. Então, veja lá, tem que cumprir os requisitos aqui do 842 do CPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis ou algum direito real sobre o imóvel, deverá ser intimado o cônjuge do executado, nos termos do artigo 842 do CPC. Isso se justifica para que esse cônjuge intimado da penhora, ele possa defender a sua ameação por embargos de terceiro. E ele também é intimado para poder apresentar a defesa na própria execução. O cônjuge do executado, ele tem dupla legitimidade para a defesa. Ele pode defender a sua ameação do bem penhorado por embargos de terceiro e ele pode apresentar a defesa na execução por embargos à execução. Ele tem dupla possibilidade de defesa. Por isso que ele tem que ser intimado da penhora. Se não houver essa intimação, a penhora e a execução dali para frente é nula de pleno direito. Agora perceba, essa exigência de intimação do cônjuge é apenas para a penhora de bem imóvel. Se for bem imóvel, não precisa da intimação do cônjuge, do executado. Só para a penhora de bem imóvel. E ela também é dispensada quando o regime for o da separação absoluta de bens, tá? Mas é raro, né, ter um regime de separação absoluta de bens. Normalmente o regime de bens é o da comunhão parcial, e aí vai exigir, caso haja uma penhora de um imóvel, que o cônjuge seja intimado da penhora. Mas, professor, e se esse bem pertence exclusivamente ao cônjuge? Ou seja, ele adquiriu o imóvel antes do casamento.
Imagine, quando eu casei com a Tatiana, eu já era proprietário do imóvel, esse bem é só meu. E eu tenho uma dívida, uma execução. E o meu credor penhora esse imóvel que pertence exclusivamente a mim. Ainda assim, a minha cônjuge tem que ser intimada da penhora, tá? Ainda assim, a minha cônjuge tem que ser intimada da penhora nos termos do artigo 842, bem imóvel tem que ser intimado. A falta da intimação do cônjuge não devedor, né, o cônjuge não devedor, gera nulidade absoluta, contaminando todos os atos do processo subsequente, inclusive uma eventual venda em asta pública desse bem. Ok? Gera nulidade absoluta. A falta da intimação do cônjuge gera nulidade absoluta. Agora perceba, hein? A penhora tem que ser sobre um bem imóvel. Se for móvel, o cônjuge não precisa ser intimado. O cônjuge não devedor, com a intimação, ele se torna parte no processo de execução e pode reagir à execução de duas formas. Ele pode apresentar embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, dependendo do título, ou ele pode apresentar embargos de terceiro. Esse cônjuge intimado, ele está fora da execução. Ele entra na execução quando ele é intimado da penhora do bem imóvel. E quando ele entra na execução, ele pode apresentar embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, dependendo se é a execução por título extra ou se é a execução judicial, e ele pode apresentar embargos de terceiro. Ele tem dupla possibilidade de defesa. Tá claro? Mas, professor, quando que ele apresenta embargos à execução? Quando que ele apresenta embargos de terceiro? Embargos à execução é quando esse cônjuge não devedor, ele quer fazer uma defesa da própria execução. Ele vai apresentar uma matéria de defesa da execução. Então, ele apresenta o embargos à execução ou a impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, se a intenção dele é desconstituir a penhora do imóvel que é do exequente, do executado, né? que ele é cônjuge, se ele quer desconstituir a penhora do executado ou a própria ameação do cônjuge, se ele quer a desconstituição da penhora, aí ele vai fazer a defesa por embargos de terceiro. Ok? Então ele tem o embargos à execução, o cônjuge não executado, o cônjuge que não foi intimado. Ele vai ser intimado para apresentar embargos à execução, e nos embargos à execução, ou impugnação ao cumprimento de sentença, ele vai fazer a matéria de defesa da execução, exclusivamente da execução. Agora, se a intenção dele é desconstituir a penhora, aí ele vai fazer o embargos de terceiro. Ação para desconstituir a penhora. Ok? Quando nós voltarmos o ano que vem com as aulas ao vivo, uma das aulas que nós teremos específica é embargos de terceiro. Nós vamos estudar tudo sobre embargos de terceiro. Vamos ter aula também sobre a impenhorabilidade do bem de família, que ainda nós não tivemos, impenhorabilidade do bem de família. Vamos ter aula sobre fraude contra credores, fraude à execução, simulação. Vamos analisar embargos de terceiro. Então tem muita coisa ainda que a gente vai trazer no ano que vem, dentro do nosso treinamento, tá? Agora, é importante você saber na aula de hoje que uma das principais causas de nulidade da execução é o executado tem um bem imóvel penhorado e é casado. E não existe a intimação do cônjuge do executado. Como nós vimos, o cônjuge do executado tem que ser intimado da penhora. E a partir do momento em que ele é intimado da penhora, ele se torna parte na execução. E ele pode se defender através de embargos à execução e através de embargos de terceiro. E se não houver essa intimação do cônjuge casado não devedor, o ato da penhora é nulo e todos os atos subsequentes também. Avaliação, expropriação, tudo nulo, porque aqui a nulidade é absoluta. Baita matéria de defesa do executado. Professor, e se o executado for convivente? Se ele vive em união estável, essa regra também se aplica? Essa regra também se aplica se a união estável tem prova pré-constituída. Se tem prova pré-constituída de que o devedor, executado, vive em união estável, e esse executado, ele tem um companheiro ou uma companheira, e o bem penhorado é um bem imóvel, o companheiro ou a companheira, não devedor, tem que ser intimado. A mesma coisa, tá? É extensivo à união estável
quando a união estável é reconhecida, tá? O devedor reconhece a união estável. Ou por uma escritura pública de união estável, ou por uma ação que foi ajuizada para o reconhecimento da união estável, ou o próprio, né, executado, exequente, tem conhecimento e documentos que comprovam que existe aí a união estável, então vai poder alegar aí a nulidade caso não haja, né, caso não haja intimação do companheiro. Quem vai alegar, na verdade, vai ser o executado, né? O interesse dele é anular aí a penhora em razão desse vício, ok? Terceiro vício mais comum na execução que gera nulidade: não intimação do cônjuge do executado sobre a designação de asta pública de um bem imóvel comum. Aqui nós já avançamos. Então imagine, foi feita a penhora de um imóvel e o executado é casado. A esposa do executado foi intimada da penhora. Maravilha. Apresentou a defesa dela lá. Não teve nulidade quanto a isso. Mas veja, vai chegar uma hora que esse imóvel penhorado, ele vai ser levado à asta pública. E quando ele for designado à asta pública, a cônjuge tem que ser intimada da asta pública, tá? Intimação aqui da cônjuge ou do cônjuge, né, em relação à asta pública designada, ao leilão designado. Bem penhorado também pertencente ao cônjuge do executado, levado à asta pública e arrematado sem intimação do cônjuge. Nulidade do ato. Estando o imóvel penhorado integrado ao patrimônio do cônjuge, necessária sua intimação quanto ao leilão judicial. Haja vista que a venda, penhora e arrematação interferem na sua propriedade sobre a coisa, devendo ser resguardados seus direitos nos termos do normativo legal sobre a matéria, TJDF, tem o número aqui da apelação, o julgamento aqui foi no dia 28/10/2020. Aqui tem um detalhe: esse imóvel tem que pertencer também a essa cônjuge, tá? Aí ela tem que ser intimada da asta pública. Se ela não for, nulidade, ok? Nulidade da asta, nulidade da venda, nulidade dos atos posteriores. Da carta de arrematação, se for expedida, matéria de defesa também do executado. Quarta matéria de defesa que gera nulidade em favor do executado: quando é feita a venda em asta pública e o cartório ou a empresa de leilão não observa os prazos mínimos de publicação dos editais de leilão. Todos os editais de leilão, eles devem ser publicados com uma antecedência mínima de 5 dias da data da abertura do leilão. Se não foi expedido os editais nesse prazo de 5 dias, há nulidade do leilão e da eventual arrematação por um terceiro interessado. Então aqui, ó, ação de execução de título extrajudicial ou judicial, edital de leilão, descumprimento do prazo de publicação com antecedência mínima de 5 dias. Não foi observado isso no caso concreto. Nulidade da arrematação. Edital de leilão e descumprimento do prazo de publicação com antecedência mínima de 5 dias causa nulidade da arrematação e dos atos subsequentes, com a designação de outra data para o ato. Uma outra aqui, ó, ação de execução por título extrajudicial ou judicial bem penhorado levado à asta pública, a alegação de nulidade do edital por falta de indicação da existência de constrições sobre o imóvel e vícios relativos ao valor da avaliação do imóvel. Nulidade. Vícios apontados no edital de publicação da asta pública e, claro, os defeitos causa cancelamento do ato expropriatório com determinação de novo edital para saneamento do vício. Então, aqui, ó, 2 vícios relacionados ao leilão. Primeiro, não publicar os editais do leilão com pelo menos 5 dias de antecedência à data da abertura do leilão. Se não respeitou o prazo mínimo de 5 dias ou não publicou os editais, o leilão e a arrematação são nulos. E um outro, o edital do leilão foi publicado com um prazo mínimo de 5 dias. Não tem esse vício. O outro vício aqui é o seguinte: foi publicado o edital e no edital tem que descrever o imóvel que vai ser levado à venda pública. Só que esse imóvel, ele tem restrições, ele tem hipoteca de outras execuções. E essa hipoteca, essa restrição, não foi apontada no edital do leilão. O bem, né? O bem é garantia hipotecária de outra execução. E aí, alguém vai lá e arremata o bem. E depois toma conhecimento de que aquele bem está garantindo uma dívida em hipoteca. Claro, nulidade absoluta. Tá? Se faltou na publicação do edital constar
que o imóvel penhorado também é garantia hipotecária de outra execução, isso gera nulidade, tá? Nulidade do edital. Quem arrematou esse bem vai querer devolver o bem, vai anular a arrematação. Porque se ele soubesse que tinha hipoteca, ele não teria comprado o bem, não teria arrematado esse bem. Isso gera nulidade absoluta, a não publicação da restrição que tem sobre o bem. Nesse caso, a restrição era uma hipoteca, tá? Foi levada à asta pública sem indicar a existência dessa constrição, dessa hipoteca. Isso gera nulidade do ato processual. Quinta nulidade. Penhora de bem imóvel, essa aqui eu já até mencionei. Penhora de bem imóvel adquirido em condomínio, arrematação, ausência da intimação do coproprietário sobre alienação judicial. Isso também gera nulidade da execução. Se eu tenho um condomínio com o doutor Arnaldo Pereira no imóvel, então somos sócios no imóvel, metade meu, metade dele, coproprietários, temos um condomínio aqui. Só que eu sou devedor de uma execução, o doutor Hernandes está me executando numa execução. E o que o doutor Hernandes fez? Penhorou a minha cota parte, os meus 50% deste imóvel. Bom, o doutor Arnaldo não é executado, o doutor Arnaldo, nem a ameação dele, do doutor Arnaldo, foi penhorada, só foi a minha cota parte, os meus 50%. Bom, esse bem, os meus 50% vão ser levados à asta pública para serem vendidos em um leilão. Se houver um condomínio, o condômino, o doutor Arnaldo, ele tem que ser intimado pessoalmente da existência da asta pública, da venda em leilão. Por quê? Porque o doutor Arnaldo tem o direito de exercer a preferência na compra dos 50% do devedor. E se não tem essa intimação do coproprietário, no meu exemplo do doutor Arnaldo, ele pode alegar a nulidade da venda. Se alguém arrematou, ser anulado. Porque ele tinha o direito de preferência e o direito de preferência não foi exercido. Ok? Então essa é uma causa também que gera nulidade. O bem foi levado à asta pública e foi arrematado. Só que a penhora desse bem imóvel tinha condomínio. Nulidade da arrematação. Ausência de intimação do coproprietário sobre a alienação judicial. O doutor Arnaldo não ficou sabendo que o bem foi levado à asta pública. Não exerceu seu direito de preferência. Necessidade de ciência inequívoca e prévia que ele tem para exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel. Se ele não foi intimado, nulidade da arrematação, nulidade dessa asta pública. Nos termos do artigo 889 do CPC, o coproprietário de um bem indivisível, do qual tenha sido penhorada a fração ideal, deverá ser cientificado da venda judicial com pelo menos 5 dias de antecedência, sob pena de nulidade da arrematação. Ainda dispõe o parágrafo 1º do artigo 843, que é reservado ao coproprietário, doutor Arnaldo, no meu exemplo, a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Esse julgado é do TJ Paraná, 15ª Câmara Cível, julgamento de agosto de 2019, vai ter jurisprudência aqui. Eu trouxe sempre uma jurisprudência de cada tema, mas esses temas são bem sedimentados, tá? Eles vão ser reconhecidos em todos os tribunais, praticamente, do Brasil, tá? E, por fim, uma outra forma de se alegar nulidade da execução é a nulidade do próprio título executivo. Nulidade por vícios no título da execução. Isso significa que esse título executivo, ele tem alguns dos seus atributos violados. O atributo da certeza, da liquidez ou da exigibilidade. O atributo da certeza, ele vai estar estampado no título quando o título impõe uma obrigação a ser cumprida pelo devedor. Se o título impõe uma obrigação a ser cumprida pelo devedor, há o atributo da certeza, da existência da obrigação. Aqui é bem raro ter um vício, porque todo título executivo vai impor uma obrigação ao devedor. Vai ser certo. O problema é o atributo da liquidez ou da exigibilidade. Quando o título não é líquido e o exequente já inicia a execução, há um vício. O objeto a ser cumprido, a prestação, ela não está determinada no título. E, portanto, esse título precisava passar por um procedimento de liquidação. Se não teve, a execução é nula. A execução é nula de pleno direito por ofender a liquidez, né? O atributo da liquidez. Ou, para que o título tenha exigibilidade, a obrigação já tem que estar vencida. Acontece que pode o exequente ajuizar a execução sem que a obrigação já seja exigida. Ainda não há exigibilidade. E aí isso pode ser alegado também pelo executado.
a falta de exigibilidade. Liquidez, exigibilidade, certeza, atributos, qualquer infração a eles gera nulidade absoluta da execução. Falta, inclusive, o título aqui. O título não tem os atributos, a execução é nula. Aí eu trago alguns exemplos aqui quando o título é nulo. Por exemplo, duplicata. Duplicata é um título executivo extrajudicial. Só que para que a duplicata tenha o atributo da certeza, da liquidez e da exigibilidade, ela tem que ter o aceite ou a demonstração de entrega da mercadoria. Se eu tenho um título executivo, a duplicata sem aceite e sem protesto, o título é nulo. E se o título é nulo, é nula a execução. Então tem jurisprudência aqui nesse sentido, eu trago inclusive uma jurisprudência do STJ. A jurisprudência do STJ possui firme o entendimento no sentido de que a duplicata sem aceite, que não houver sido protestada, mesmo quando acompanhada da comprovação da realização do negócio jurídico, não se revela instrumento hábil a fundamentar a execução. Logo, se não tem título, a execução é nula. Esse julgado do STJ é de 2019. Um outro exemplo aqui de vícios quanto ao título. Título que falta liquidez. Contrato de abertura de crédito bancário, ainda que acompanhado de extrato da abertura da conta corrente, não é título executivo. A execução é nula por falta de liquidez. Várias jurisprudências nesse sentido. A liquidez do título executivo é matéria de ordem pública, de modo que não há falar em preclusão. Pode ser alegada essa matéria em qualquer momento. Nos termos dos enunciados da súmula 233 e 258 do STJ, o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de abertura da conta corrente, não é título executivo. Nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. Então aqui você vai ter jurisprudência reconhecendo que contrato de abertura de crédito e duplicata desacompanhada desses documentos, o título é ilíquido e, portanto, não fundamenta a execução. E ainda, é muito comum contrato de prestação de serviço advocatício ad êxito sem que o advogado comprove a implementação da condição. Ele faz um contrato ad êxito com o seu cliente, ajuiza a ação em favor do seu cliente e no curso da ação de execução ele é desconstituído. O cliente vai e nomeia um outro advogado. O que o advogado destituído que tem o contrato ad êxito faz? Entra com uma ação de execução. Bom, essa ação de execução ela só será líquida se ficar comprovado o implemento da condição, ou seja, a vencer o processo principal. Era ad êxito. Enquanto não tiver o êxito no processo principal, o advogado não tem o título para executar o cliente. Então, portanto, aqui essa execução é nula de pleno direito. Tem muita jurisprudência, tá? Do STJ, dos TJs nesse sentido. Eu tenho aqui várias separadas nesse sentido. O advogado entra com a execução e o título é reconhecido como nulo. Por quê? Porque ainda não houve o êxito na ação principal, onde ele começou, mas não terminou. Enquanto não tiver o êxito lá, ele não pode entrar com ação de execução contra o cliente. Falta liquidez, tá? Falta liquidez e falta exigibilidade. O título ainda não é exigível. Portanto, o título aqui é nulo de pleno direito. Tem várias outras aqui nesse sentido. Tem também muita alegação de nulidade da execução quando o título é decorrente de uma simulação. Ou o título é decorrente de uma declaração de vontade viciada por parte do executado. Ou seja, o executado é coagido a assinar o cheque, o executado é coagido a assinar a nota promissória, o executado é coagido a reconhecer uma confissão de dívida. Por quê? Porque pegou um dinheiro emprestado a juros extorsivos por parte do agiota. E aí ele vai ter que alegar isso no embargos à execução, né? E nesse embargos à execução ser reconhecida a causa de vício da declaração de vontade, erro, dolo, coação, simulação, e reconhecido isso nos embargos à execução, o título executivo vai ser declarado nulo de pleno direito. Aliás, mais uma aula que eu vou fazer o ano que vem é uma aula exclusiva sobre agiotagem, tá? Vaca-papel, coação para fazer o contrato, juros extorsivos, como alegar essa matéria de defesa, tá? Agiotagem, juros extorsivos, fraude, simulação. Nós vamos ter aulas específicas ainda o ano que vem sobre esse tema. Aqui no estado era muito comum, hoje em dia já não é tanto. Há uma ação de execução em trâmite e o executado alega aquele contrato vaca-papel. Já ouviram falar sobre isso? Contrato vaca-papel? Contrato vaca-papel é um contrato simulado.
na verdade, eu me torno devedor em razão da prática de agiotagem. Eu preciso de dinheiro, eu não tenho mais crédito bancário, e aí o que eu faço? Eu procuro uma pessoa física que me empresta dinheiro a juros extorsivos. E para simular esse empréstimo a juros extorsivos, eles publicam, né, um contrato de parceria pecuária, onde quem está emprestando o dinheiro cede a área rural e quem está tomando emprestado o dinheiro fica como parceiro pecuário responsável em pagar, né, por bovinos, né, por semoventes, esse contrato de parceria pecuária. Eles fazem uma simulação no sentido assim, aquele que está emprestando o dinheiro, ele afirma no contrato de parceria pecuária que está cedendo um imóvel com uma certa quantidade de gado. E que o outro parceiro, que é o devedor do empréstimo, tem que pagar as rendas desse gado todos os anos. A renda do gado, na verdade, é os juros extorsivos. Né? Eles fazem um contrato de parceria pecuária, é um contrato de vaca a papel, é um contrato onde a parceria pecuária é uma simulação, que na verdade não tem parceria pecuária nenhuma, o que tem é juros extorsivos. E aí, nas aulas do ano que vem, eu vou demonstrar isso para vocês, como que isso fica comprovado na prática jurídica para anular o título e adequar o valor do empréstimo àquilo que é permitido pela lei, né? Para que haja uma revisão aí desse empréstimo a juros extorsivos. Ok? Muito bem. Então, em regra, eram essas as principais questões que eu queria trazer para vocês quanto à nulidade do processo de execução. Nós trouxemos aqui 6, né, hipóteses para o reconhecimento da nulidade, as 6 principais causas de nulidade na execução. Como eu disse, há várias outras, mas isso demanda muito um conhecimento jurisprudencial, né, para identificar outras matérias de defesa. Geralmente, as causas de nulidade da execução, elas tramitam em torno dessas 6 hipóteses aqui que eu trouxe na nossa aula de hoje, sem prejuízo, claro, de identificarmos outras e tratarmos sobre elas, como farei no caso dos juros extorsivos.